compartilhar com você uma passagem de Romanos, que é um pouquinho delicada, mas eu estou aqui fazendo parte da minha fisioterapia, mas dá pra gente partilhar. E antes eu quero mostrar aqui a camisa que a mamãe trouxe, que eu tentei mostrar da outra vez e não consegui, que ela é engraçada, é bonitinha, é bem alegre, ó. A mamãe trouxe pra mim lá de Natal. Ela não esqueceu de mim. O Senhor diz, ainda que a tua mãe esqueça de ti, eu não esqueço, mas a minha não esqueceu não. Então a passagem que a gente vai tentar trazer, eu vou começar do meio, depois eu volto. Porque quando eu li a primeira vez esse versículo aqui, e ele me saltou aos olhos, eu devia ter uns 2, 3 anos de convertido, eu fiquei muito feliz, porque eu congregava num lugar em que era muita lei, era muita norma, muita regra. No dia que eu li isso aqui, isso me saltou aos olhos, quer dizer, eu já tinha lido, mas o dia que Deus me trouxe entendimento, foi um gozo de libertação incrível. Então eu vou começar do versículo mais impactante, depois a gente analisa o resto, a gente medita aqui junto sobre toda a passagem, que diz assim, falando do dia do juízo, ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha que coisa fabulosa, que era tanta lei. Deus vai querer saber se você fez festa de aniversário, se você usou a camisa do Mickey, se você jejuou, se você barará. E aí Paulo diz, ó, Deus vai te julgar por meio de Jesus de acordo com o meu evangelho, de acordo com Jesus. Ai, sai um peso. Eu vou ser julgada segundo o amor, segundo a graça, segundo a misericórdia que eu recebi e que eu tenho que viver. Isso é muito importante. É um comentário tão curto quanto imprescindível. Você vai ser julgado segundo o Evangelho de Cristo. Você que já o tem como seu Senhor, seu Salvador, você vai ser julgado segundo o Evangelho de Cristo. Mas vamos voltar um pouquinho. Nós estamos lendo o capítulo 2 de Romanos. E essa passagem é um pouquinho complicada para a gente. Eu vou começar no capítulo 11, que diz, porque para com Deus, presta bem atenção na leitura, para com Deus não há acepção de pessoas. É tudo pessoa, é tudo gente. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos necessitam da graça de Deus. Para ele não tem diferença. E para todos, ele tem o mesmo prazer em se revelar, em revelar sua pessoa, sua graça, sua misericórdia. Não há acepção. O mais sábio, o menos sábio, o mais forte, o menos forte. E ele continua. Assim, pois, presta atenção. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, aqueles que não são ouvidores da lei, não eram até aquele momento, que Paulo está falando aqui de um período antes da vinda de Jesus, quando, pois,
pois, os gentios que não têm a lei, não conhecem, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo a lei, não tendo conhecimento teórico, racional, servem eles de lei para si mesmos. Que doideira! Como é que pode isso? Ele continua. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então veja bem, essa passagem, a gente vai ler aqui, é uma passagem um pouquinho longa, a gente vai ler em Romanos 2, Paulo está falando para os judeus, se referindo ao período antes da vida deles, até eles se entregarem a Jesus. Os judeus foram um povo formado por Deus para manifestar sua glória, manifestar o seu poder, para atrair os outros povos. Poxa, quem é aquele Deus maravilhoso? Eu também quero. A porta sempre esteve aberta a todo mundo. Como o livro de Atos. O livro de Atos diz que, da maneira como eles viviam, atraía as outras pessoas. Porque eles viam que os cristãos tinham uma vida tão amorosa, tão gostosa, tão em paz, apesar das perseguições, apesar de todas as dificuldades que todo mundo tem. Se chovia, chovia para todo mundo. Se fazia sol para todo mundo. O plantio era atingido da mesma forma. A vida era a mesma, humanamente falando. Mas aquela maneira deles viverem atraía, e diz lá em Atos que muita gente se aproximava. Eu quero esse Deus, eu quero essa vida aí. Então o povo de Israel foi formado com esse intuito. Mas eles se tornaram religiosos. Nós somos o povo escolhido. Escolhido nada, povo formado. Deus formou. Não existia, ele criou. De Abraão, ele criou. Só que esse pessoal se tornou religioso. Então a leitura aqui está falando para os judeus, né? Especificamente. Mas eu vou ampliar um pouquinho para trazer para nós aqui, porque existe um certo tipo de judeu no nosso meio que não é judeu oficial, oficialmente falando, que são os religiosos, que são os detentores do conhecimento, que são os detentores do certo e do errado, que são aqueles que ditam as normas, como já foi ditada para mim, as normas de conduta, as normas morais, as normas, segundo eles, pelas quais eu daria conta a Deus. Então eu vou puxar um pouquinho para isso. Vou sair um pouquinho do judeu mesmo, o povo judeu, e trazer para o religioso. O povo religioso. Para o povo que se diz crente, que está nas igrejas, mas que ainda tem uma postura judaica, ainda tem uma postura farisaica, ligada à lei, aos rituais, às coisas, segundo os nossos entendimentos, segundo o nosso ventre, segundo as nossas vontades, segundo aquilo que eu posso cumprir. Aí eu estabeleço leis que eu posso cumprir. Poxa, eu vou para o céu. E você que se encaixe nas minhas leis. Então ele está dizendo aqui que todos têm gravado no coração. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração. Repara um bebê, uma criança bem pequenininha. Quando ela vai fazer alguma coisa errada, ela já dá uma olhada em volta, ela já verifica, ela já, se tiver alguém perto, papai e mamãe, ela já dá uma meia trava. Por quê? Porque a norma da lei está no coração. Ela até depois, quando fica mais velhinha, assim, né, criança mais madurinha,
assim, 2, 3 anos, ela já começa a testar aquele que vai ser cúmplice das coisas erradas que ela faz. A mamãe é mais... Com o papai não posso bobear não, ou o contrário, né? Ela já começa a testar os cúmplices das suas peripécias. Mas o certo e o errado a gente já traz no coração. E também já traz essa meio corrupção, né? Quem é que eu vou corromper? Papai ou mamãe? Quem é mais fácil? Quem é que vai ser mais de acordo com as bobagens que eu estou fazendo? Quem é que vai me encobrir? Essa coisa de corrupção também vem junto. É a natureza adâmica. Então ele está dizendo para o judeu, está dizendo para o religioso: olha, não adianta você ser ouvidor da lei e não cumprir. Por quê? Até porque no tempo, no Velho Testamento, para ser salvo pelo cumprimento da lei, tinha que cumprir ela toda. Lembra do jovem rico? Eu cumpro tudo. Falta uma coisinha só. Essa eu não cumpro não. Essa eu não quero não. Amar? Não, amar é muito. Cumprir as leis a gente cumpre. Agora amar, aí é difícil. Foi embora. Faltava uma coisa. Pelo cumprimento da lei, Paulo em outro lugar vai dizer que quem cumpre a lei tem que cumprir ela toda. Senão está fora. Então ele está dizendo, não adianta você ser povo de Deus, ser judeu, ser crente, ter carteirinha de igreja, de pastor, disso, daquilo, se você não cumpre a lei. Que lei para nós hoje aqui? A lei que está gravada no nosso coração. A lei que está gravada aqui na palavra. A lei que Jesus veio revelar, que é o amor. Se você não viver isso, não adianta se você jejua, se você sobe o monte para fazer oração, se você vai a lugares para pregar a palavra, se você faz coisas usando o nome do Senhor, eu curei, afastai-vos de mim, vocês que eu não conheço, se afastem. Então ele está falando, não basta ser um ouvidor, um conhecedor, um frequentador de igreja. Não basta ter a carteirinha você não vai dar carteirada no céu. Você vai ser julgado em conformidade com aquilo que está no teu coração, com aquilo que Deus vai vivificando no teu coração. Por isso Paulo diz aqui que nós vamos ser... Os segredos dos homens serão julgados por meio de Cristo, de conformidade ou inconformidade, na forma do Evangelho, que é Jesus, que é amor. A gente roda, cai no mesmo lugar. É amor, é graça, é perdão, é misericórdia. O que adianta você estar na igreja, você ser pastor, você ser líder, você ser o que for? Mas tem uma mágoa enorme do teu ex-marido, da tua ex-mulher, ou do teu marido atual, da tua mulher atual. Só não descaso porque a lei não permite. Mas o que eu queria mesmo é que esse desgraçado sumisse. Jesus não dá um jeito de levar ele não? O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo com a lei gravada? O que você está fazendo com a lei revelada? Você vai ser julgado nesse parâmetro. Não é no parâmetro que as pessoas inventam. Não é no parâmetro que as pessoas criam. Então ele continua falando a judeus, mas traduz isso também para os religiosos de hoje, né? Se, porém, tu, que tens o sobrenome judeu, crente, e repousas na lei, e te glorias em Deus,
que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, você conhece. Não vive, mas conhece. Que estás persuadido, quer dizer, está enganado. Você está enganado de que você é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Você está sendo enganado por você mesmo, de que você é isso. Que você é instrutor de ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Não sei, Romanos, não sei o que, Levítico, Gênesis, Apocalipse, Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Você ainda não entendeu que o que você está lendo, que você está proferindo para as outras pessoas, ensinando, é amor? Você ainda não conseguiu entender isso? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Está furtando a glória de Deus? Está furtando, está roubando a glória de Jesus, o que ele conquistou na cruz, ditando regra, substituindo o sacrifício do Calvário, a ressurreição, a ascensão, a descida do Espírito Santo, por um monte de regrazinha idiota que você criou? Dizes que não se deve cometer adultério e comete? Você está adulterando a palavra toda? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Que agora o ídolo é você? Que eu é que sei? Eu é que dito? Eu é que digo? Então agora o ídolo sou eu. Derruba as estátuas de gesso e bota eu no lugar. Agora sou eu. E não sou eu que estou falando não, é Paulo, pelo Espírito Santo. Você que abomina os ídolos e se faz um deles, que rouba os templos deles, você toma o lugar deles. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? A lei é amor, sempre foi, sempre foi. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os que não conhecem, por sua causa. Por causa de pessoas que têm conduta como a tua, que ao invés de falar do amor, da graça, da misericórdia, ao invés de viver o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a longanimidade, a paciência, fica botando peso, jugo de lei farisaica que nem tu cumpres. Aí o Deus é blasfemado, que a pessoa vai dizer, eu não quero nada com esse Deus, não. Olha o cara, totalmente diferente do que acontecia em Atos. Quando eles olhavam para o povo, eles diziam, poxa, eu quero fazer parte. Eu quero ir para lá, eu quero viver assim. Mas quando as pessoas olham para você, Paulo está dizendo, eu não quero esse Jesus, não. Jesus é um horror. Porque você dá esse testemunho. Você corrompe. Você corrompe a palavra, que é amor, que é graça, e fica, não pode isso, não pode aquilo, não faça, não coma, não vá. Lembra do que chamaram Jesus? De comilão, de beberrão? Porque ele estava lá no meio das pessoas que não conheciam a palavra, para revelar. Ele estava lá, mas ele não participava daquilo, ele estava ali como luz. E você diz, não vá, não faça, não toque, não coma. Ele comia. O que vocês estão comendo aí? Não, um pedaço, que eu estou com fome? E dali já partia com o papo. Dali já começava. Não que ele participasse da roda dos escarnecedores, ele não estava ali para debochar de ninguém, para falar mal de ninguém. Você viu fulano? Você viu ciclano? Não, Jesus não é um futriqueiro. Ele estava ali para dividir a vida. Jesus é vida, ele estava ali para partilhar a vida. E foi para isso que ele nos convocou. Então quando você fica aí com esse moralismo, piegas, boboca,
você está blasfemando o nome de Deus. Você está desfazendo, na tua vida pelo menos, o poder da cruz e está levando pessoas que não conhecem a Ele a blasfemarem. Mas a misericórdia é tão grande que para ti ainda tem tempo e para essas pessoas o Senhor vai arranjar outro jeito de se revelar. Para acabar, o capítulo 2 diz assim: porque a circuncisão tem valor se você pratica a lei toda. Se você pratica a lei toda, aí o fato de você ser judeu, o fato de você ser religioso, vale. Mas ninguém foi salvo pelo cumprimento da lei, ninguém conseguiu. E um exemplo claro disso é o jovem rico. Se és, porém, transgressor da lei, de umazinha só, a tua circuncisão, a tua religiosidade, o teu título, a tua carteirinha, já se tornou incircuncisão, ou seja, não serve para nada. Se, pois, a tua incircuncisão, ou seja, a tua falta de conhecimento, a tua falta de entendimento, a tua falta de comunhão com Deus, você não conhece. Observa os preceitos da lei. Que lei? A lei do amor. Não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que, totalmente afastadas do que a gente chama de civilização, afastadas do que a gente chama de civilização ocidental, a gente não, oficialmente é chamada de civilização ocidental, quantos testemunhos de pessoas que com o coração quebrantado, que embora não conhecendo a lei, observavam a lei que estava escrita no seu coração, começaram a se questionar e a clamar por Deus, pelo Criador. Dessem elas o nome que fosse, Tupã, não importa. E Deus se revelou. Aí quando os missionários ocidentais chegaram lá, Deus já tinha ministrado, já tinha ditado o Evangelho de Marcos todinho. Porque Deus se revela. Você, a revista, acho que de número 30, a revista Pitada de Sal, conta o testemunho do Cabu, um africano, início do século passado, fim do outro, início do passado. Ele, um príncipe, herdeiro lá da dinastia, lá da tribo, príncipe negro, africano, lugar paupérrimo. Como ele tinha um coração quebrantado. E ele sofreu, ele foi torturado porque levaram ele para barganhar com o pai, aquelas coisas de brigas tribais e tal. E como Deus se revelou a ele. Aí ele botou na cabeça, aí ele conhece, no meio dessa coisa toda, quando ele sai de um lugar, Deus tira ele. Você tem que ler esse testemunho, está no blog, vai lá na página de biografias comentadas, você vai ver o testemunho do Cabu. Nesse meio, Deus tira ele desse lugar que ele ia morrer, porque não tinha mais jeito, o pai não tinha como pagar o resgate dele. Deus livra ele de uma maneira sobrenatural. E ele, com aquela sede no coração, ele foi parar no único lugar, ficar perdido na mata, é uma história tremenda. Ele foi parar no único lugar que tinha um missionário. Ele foi andando uma distância enorme no meio do mato. Deus foi levando, porque ele tinha uma luz que levava ele. E ele foi sendo levado pela luz. Chegou no único lugar que tinha uma missionária. E a missionária foi ensinando tudo que podia a ele, tudo que ela sabia da palavra. E ele questionando, ele querendo mais. Ela falou: meu filho, agora só fulano de tal, não me lembro não.
Só falando. Então, lá na Inglaterra, ele é que vai poder te falar mais do Espírito Santo. Um bispo que ela conhecia. Ele falou, eu vou para a Inglaterra. O cara não tinha roupa, o cara não tinha nada, o cara trabalhava pelo prato de comida. Vai ler o testemunho dele. Moral da história aqui, ele chega à Inglaterra e procura o bispo. E fala, eu vim aqui, sobrenatural a forma como ele chega à Inglaterra, eu vim aqui para saber do Espírito Santo. Aí o bispo olha para ele, aquele negro, no final do século passado, final do 19, início do 20, uma época extremamente racista, aquele negro, pobre, franzino, molecote, olha para ele, mas como ele conta a história, como ele chegou ali, como ele conta quem mandou ele ali, né, quem indicou ele ali, o cara vai... Quer dizer, não foi por nada disso, foi Deus que tocou o coração dele, né? O cara vai e acolhe o menino em casa. Aí no dia seguinte ele fala, nós vamos para a igreja. E aí começa, aqui é a prefeitura, aqui é o teatro, aqui é não sei o que lá. E ele começa a falar. E o garoto vira para ele, escuta, eu vim aqui para você me falar do Espírito Santo. Quando é que você vai fazer isso? E todo lugar que ele ia, acho que o primeiro lugar que ele foi, ou que deixaram ele falar alguma coisa, foi no enterro. E quase que o defunto levanta. O que deixaram ele cantar, se não me engano. Tem que ler de novo lá a história, né? Os detalhes. E ele começa, daqui a pouco está no enterro, todo mundo no chão ajoelhado, orando, clamando a Deus por misericórdia, por perdão dos seus pecados. Ele recebeu vida e Deus teve prazer em se revelar a ele, porque ele deu valor à lei que estava gravada no coração dele. Não esquece, a gente sempre tem a escolha. Você vai dar valor àquilo que Deus botou no teu coração, ao que está escrito. Você vai dar valor à palavra, ou você vai dar valor aos valores desse mundo. Ah, mas eu sou um ferrado mesmo. Ah, eu moro aqui, eu vivo assim. Você escolhe. Cabu escolheu. Vai ler a história do Cabu. Vai ler a história de Sundar Singh. Está lá tudo na paginazinha do blog, chamada Biografias Comentadas. Vai ler. Muito doido. Deus tem prazer em se revelar um coração quebrantado, contrito, um coração que dá valor àquilo que está escrito no seu coração. Ele quer mais. Ele quer de Deus. Quero saber de onde vem essa coisa boa que está dentro de mim. Eu quero mais. Eu quero mais. Aí aquele menino que chega na Inglaterra para ser ensinado sobre o Espírito Santo, ele dá show. Ele dá aula. E aquela gente branquela toda, racista, calava a boca para escutar aquele neguinho baixinho, quando ele cantava, quando ele falava. As reuniões dele, enchiam daqueles branquela lá. Os ocidentais, religiosos, os missionários. É no coração. Lembra que a gente falou, vale o que está no coração. Se você der valor a isso que está escrito no teu coração, Deus vai revelar muito mais. Porque tem muito mais, isso é só o comecinho. Tem muito mais para ser revelado. Leu a história do Cabu. Então ele diz, se pôs em circuncisão, observa os preceitos da lei, como foi o caso do Cabu, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei do amor que está no seu coração, ele diz, ele te julgará a ti.
certamente. E se aquele que é incircunciso por natureza, quer dizer, não é judeu, não é religioso, não é um ocidental, né, civilizado, mas se ele cumpre a lei que está no coração, busca mais, Deus vai revelar e certamente Ele te julgará a ti. Que não obstante a letra, quer dizer, o conhecimento teórico, teológico, e a circuncisão, quer dizer, a tua carteirinha de membro, és transgressor da lei, porque tu não para com essa língua de falar mal dos outros. Tu não para de invejar o que é dos outros. Tu não para de se envaidecer do que você acha que você é. Porque não é judeu, não é crente, quem o é apenas exteriormente. As aparências. Olha lá, todo mundo vê que eu sou crente. Mas se eu abrir a minha boca, porque não é judeu, não é crente, quem o é apenas exteriormente. Não é circuncisão, aqui é somente a da carne, lá no prepúcio. A circuncisão é aqui, ó. Quem faz é o Espírito de Deus, se você o busca. Porém judeu, porém crente mesmo, é aquele que o é interiormente. Eu estou aqui com essa camisinha cavada, né? Essa camisinha aqui de Oxente, né? Que eu estou feliz de estar usando, que é uma camisinha alegre que mamãe trouxe para mim, que lembrou de mim. Estou aqui fazendo a minha fisioterapia enquanto falo com você, a boca seca. Mas é no coração, não é a aparência. Se você olhar para a minha aparência, e nós aqui do Vitar Mensal, estamos fazendo questão de gravar os nossos vídeos, nossos pequenos videozinhos, quebrando parâmetros. A gente vai para a rua, saímos no meio do carnaval, só não pregamos com o baile do carnaval atrás, porque a nossa aparelhagem aí, nossa técnica, nossa equipe técnica não tem técnica suficiente para isso. Mas a gente saiu, mostrou a sujeira na rua, mostrou passando, o pessoal cantando. A gente vai pra rua, a gente tem saído até mais do que antes, para mostrar para você que não tem rótulo, não tem que ter uma mesa, que eu posso botar uma mesa aqui e falar com você. Que o que está no meu coração, eu vou dividir com você em qualquer ambiente. Que era o que Jesus fazia, em qualquer ambiente ele falava de vida. Estava no coração dele, não, era ele, né? Ou é ele. Ele é a própria vida. Ele está dizendo aqui, ó, judeu, crente, não é apenas exteriormente, nem circuncisão, aqui é somente da carne. Porque, porém, judeu é aquele que é interiormente. E a circuncisão é a que é feita no coração. Então você está olhando a minha cabecinha aqui, ela não devia estar assim, não devia estar falando enquanto está pedalando, tinha que ter uma mesa bonita, né? Uns quadros assim, os versículos bíblicos atrás. Eu tenho uns quadros com versículo bíblico em casa porque eu gosto de ler, gosto de meditar. Mas isso não me torna mais crente. O que me torna crente é a circuncisão que o Espírito Santo fez no meu coração. Então ele diz, eu vou ler o versículo todo, se eu não consigo ler, né? Porém, judeu, religioso, crente, é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a que é do coração. No espírito, no meu espírito. Não é no prepúcio, é no espírito. A circuncisão é feita no meu espírito. Não segundo a letra, não segundo a teologia. Qual é a sua corrente? Você, eu nem sei os nomes, não sei os nomes das coisas, mas tem um monte de corrente aí, né? Lá, calvinista, outra era Lutero, e tem outros nomes aí, Wesleyana, sei lá, tem presbiteriana, metodista.
Eu sou crente em Jesus. A revista não faz propaganda de igreja nenhuma, de denominação nenhuma. A gente faz propaganda, a gente anuncia Jesus. A gente faz propaganda da igreja que vai subir, que não tem rótulo denominacional. É aquela que é circuncisa no espírito, não segundo a letra, o raciocínio, e cujo louvor não procede de homens, mas aquela de cujo louvor procede de Deus. Que o Senhor fala que sacrifício agradável a Ele são os louvores que saem de lábios que confessam o nome de Jesus. Não é uma roupagem que a gente veste. É uma nova vida que a gente recebe. É um selo. É uma alegria que transcende. É uma paz que não tem explicação. Tu tá no meio, tudo caindo, você tá legal. Você tá legal. Você tá firme, porque se eu morrer, eu vou pra glória. Se dera fosse agora. Mas se eu fico aqui, eu tenho a oportunidade de compartilhar mais com você. Então tá legal. Eu tenho a oportunidade de viver mais aquilo para que Ele me chamou para viver, que é o amor. Que é anunciar para você que é o amor. A gente vai ser julgado dos segredos do nosso coração, todos eles, e de todo mundo. Vai ser julgado por meio de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Esse é o parâmetro. Esse é o modelo. Então esquece formatos e come o Evangelho. Come. Começa lá em Mateus. Pede para revelar. Senhor, tu falou com acabou. Eu estou aqui no Ocidente, onde não tem perseguição, onde o Evangelho é pregado abertamente, onde distorções são feitas livremente, onde o Evangelho é pregado. Então come, porque vai ter um dia que a gente não vai poder mais andar com isso na mão, não, irmão. Vai ter um dia que a gente não vai poder mais andar. Na época da ditadura militar no Brasil, quem tivesse um livro de capa vermelha, ainda que fosse a Bíblia, era perseguido. Era suspeito de ser subversivo. Quer saber? Se a nossa Bíblia tem capa vermelha ou não, não importa. Mas nós somos subversivos. Porque Jesus veio para subverter a ordem. E subverteu. E disse: está tudo consumado. Já está tudo subvertido. Você que, como eu no passado, que era um revolucionário, que acreditava em alguma coisa, achando que os valores humanos iam mudar os valores humanos, subversivo, transformador, revolucionário, aquele que pega a maldição e transforma em bênção, é Jesus. Aí você vai se deliciar igual o Cabu, que todo tempo, você já dá um testemunho do Cabu? Toda hora alguém me pede: tem aí revistinha do Cabu? Eu tenho que providenciar novas revistas, porque é uma coisa tremenda. O homem todo tempo, menino, era um garoto, tinha acho que 17 anos, 14, acho que era 14 a 17 anos, assim. Todo tempo ele pensa que está aprendendo. Todo tempo o rapaz pensa que está aprendendo. E ele está ensinando, está pegando aquele bispo, aquele pessoal, aquela que achava que era, que foi apresentar a cidade para ele. Ele falou: moço, a cidade é bonita, mas eu não venho aqui para isso não. Eu quero que você me apresente o Espírito Santo. Eu não tenho tempo. Um moleque
pacote. Ele falou, eu não tenho tempo para ver essas coisas, eu quero o Espírito Santo. Eu quero a circuncisão no meu... Ele já estava circuncidado. Ele já estava, ele não sabia. Eu quero a circuncisão no meu coração. Eu quero vida nova. Ele já tinha recebido. Mas ele botaram tanta... É assim, sabe? Você tem que falar com o bispo, tem que falar com o papa, tem que falar com não sei o quê. Ele já estava com o coração marcado. Jesus já estava lá, dando festa pela vida dele. Troféu na minha mão. Jesus pegava assim, acabou, troféu na minha mão. O mal, o diabo, tudo que tentaram fazer com ele, não mudou a decisão do coração dele, que era ficar com aquilo que estava gravado no coração dele. Ele não conhecia, ele não sabia que o nome era Jesus, não sabia, né? Mas eu vou ficar com isso. O pai dele entregou a irmã mais nova para morrer no lugar dele, porque ele era o príncipe. A mulher nunca teve valor nenhum mesmo. Então deu a menina para servir ao cara, era uma menina bonita, para servir sexualmente ao cara e para morrer no lugar dele. Ele falou, não, pai, deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Guarda minha irmã aí. Guarda minha irmã, eu amo minha irmã. Deixa ela aí. E tudo que ele queria, quando ele veio para a Inglaterra, tudo que ele queria era aprender. Olha que legal. Ele queria aprender para voltar para ensinar. Mas é tão tremendo que ele não volta. Saúde debilitada, sem comer, assim, né? Desnutrição e tal. Ele não volta, mas o que ele ensinou, o impacto que ele causou naquela Inglaterra racista, metida besta, achando que era detentora de alguma coisa, não que ele não tenha tido homens valorosos na Inglaterra, misericórdia de mim se eu estiver dando a entender isso. Estou falando do Estado, o modelo construído. Depois que ele morre, muita gente decide ser missionário. Vai no lugar dele. Ele queria vir, aprender e voltar para ensinar. Mas se ele voltasse para ensinar, era só ele. Era um só. Deus falou, não, meu filho, você já ensinou muito para muita gente. Agora deixa essa gente que aprendeu contigo ir lá ensinar o teu povo. Porque você sozinho vai ter mais dificuldade. Agora eu vou mandar enxurrada deles. Isso é poder de Deus. E Deus não perde a oportunidade de manifestar a glória dele no coração quebrantado. Então se liga nisso. É o coração. A norma da lei, que é o amor, você já tem no teu coração. Pode estar soterrado pela dureza da vida, pelos infortúnios, pelos traumas, pelos sofrimentos. Pode estar soterrado pelas vaidades. Você olha até uma pessoa desvalida, até sente, mas como primeiro eu. Né? Mas pede ao Senhor, tira esse entulho de cima de mim. Sabe o que ele falou? Não vai ficar pedra sobre pedra. Se você chamar ele, esse entulho que você carrega aí, do qual você não consegue se livrar, e que é um peso insuportável, ele disse, olha, eu tiro todo, não vai ficar pedra sobre pedra, nenhuma pedrinha vai restar. Pensa nisso, medita nisso, come a palavra, bebe a água, come a carne, bebe o sangue de Jesus para ter parte com ele. Jesus te abençoe e te guarde, eu estou ficando sem fôlego. Até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.